Fala pessoal, voltei mais uma vez. Uhul! Que piada ruim. Mas enfim, a gente vai mudar um pouco de tema. Então, até aqui, então, a gente estava vendo conceitos e teorias, etc., que faziam com que a gente analisasse as situações, etc. Todas essas aulas vão ser base para as nossas próximas aulas. A gente vai, tipo, mudar agora de um conteúdo, vai dar um salto agora. Então, basicamente, o que a gente vai fazer é olhar para áreas do mundo e ver o que está rolando nelas, o que está acontecendo. A gente já tem os conceitos aí do que acontece na atmosfera, o que acontece no mar, etc. E a gente vai ver como que isso interfere na nossa vida, na Terra, em plantas, em animais, até em nós humanos, que somos animais também. Mas, enfim. Então, beleza. A gente já sabe, vamos começar aqui com esse mapa, o mapa do nosso mundo. Tem três grandes zonas climáticas no nosso mundo. A equatorial, que vai ser, chuta, a mais quente. Então a zona tropical, porque está ali nos trópicos e no Equador. As zonas temperadas. Temperadas aí tem a ver de mais ameno, mais tranquilo. Não é um super frio, mas também não é um super calor. Que são as zonas ali entre o Círculo Polar Ártico e o Trópico de Câncer. Então, basicamente, essas duas áreas. E as zonas polares, que aí vão ser as zonas mais ao sul e mais ao norte do nosso planeta, que vão ser, consequentemente, as mais frias. Beleza? Tranquilo? A aula agora vai ser super mais de boa. A última aula foi muito conteúdo, muita coisa, eu sei. Mas, bom, vamos ver agora o que vai ser agora. Vamos ver agora o que vai ser agora. Ótima. Ótimas palavras. Vamos lá, começando pelas zonas polares, as mais frias, chuta, vai ser mais gelo, muito mais frio. E curiosidade, de acordo pela inclinação da Terra, elas são 6 meses de dia e 6 meses à noite. Então são basicamente uma estação dia e uma estação noite. É muito esquisito a gente pensar nisso, mas é assim que acontece. Então isso faz com que, além dos solos não serem muito bons para crescerem grandes plantas, etc. Porque pensa, solos bons são solos com vitaminas, ricos em sais minerais, etc. Que acontece principalmente pela decomposição de outras plantas, de outros animais. Mas se não tem muita vida lá, não tem como deixar esses solos bons, etc. Se não tem solos bons, você não tem grandes animais, enfim. Só tem animais endêmicos dessa parte do mundo. Animais que a própria natureza deles, a biologia deles é adaptada para viver nesse tipo de clima. Então, beleza, são zonas de altas latitudes. Lembra, o cachorro late para cima. A menor é o Equador e vai indo tanto para o norte quanto ao sul. Então, tanto o norte quanto o sul tem latitudes altíssimas. Então, Groenlândia, o norte da Europa, o norte do Canadá, que nesse mapa dá pra ver, ó, só lá a parte mais acima. Se é frio, então o ar vai ser mais pesado, zonas de alta pressão. Então são massas de ar frias e seca. Tudo bem? Por que é seca? Porque, lembra, é o calor que vai fazer com que a água evapore, círculo da água, e aí o ar vai ficar mais úmido. Se é frio, a água não evapora tanto. Então é frio e seco. Tranquilo? Clima: polar frio, com temperatura média de menos 35 graus a 10 graus Celsius. Mas lembre assim, é uma média, então já teve temperaturas de menos 88 graus. Isso está mudando, eu acho que foi. Acho que foi esse ano que na Antártida teve 10 graus de temperatura. 10 graus, isso é muito alto. Imagina, 10 graus não. Aliás, 15 graus na Antártida. Na Antártida não bate 10 graus, lembra? É mais saindo do polos, indo mais em direção ao Equador, mas ali é o Círculo Polar Ártico, na verdade. E bom, vamos ver o que vai ser nos próximos anos, né? Beleza, então, vegetação. Tundra só acontece no verão, rasteira, cobrindo os solos do permafrost, o gelo eterno. O que tudo é isso? Então, vamos por parte. Tundra é o nome dessa vegetação. São vegetações pequenas e esparsas. São essas microplantinhas aqui que elas vão crescer na pouca terra que tem. O permafrost é justamente esse gelo aqui, tá vendo que tem uma terra cobrindo o gelo? Tem montanhas, etc, lá venta, tal, essas pequenas partes da montanha começam a se formar um solo, tal. Só que tem gelo ali embaixo. O permafrost seria um gelo eterno, assim, que nunca vai derreter. Bom, por que isso acontece? Porque lá é muito frio, primeiramente.
Só que no verão precisa do sol para crescer, mas, de novo, não é tão úmido, etc. Então só crescem vegetações pequenas. Isso faz com que animais de pequeno e médio porte consigam comer essas plantas. O resto dos animais, dos maiores animais, são carnívoros. Beleza? Opa, deixa eu passar aqui. Então, beleza. Zonas temperadas. Zonas temperadas vão ser as zonas que a gente vê em filmes, porque a maioria dos nossos filmes vem ou da Europa ou dos Estados Unidos. Então vai ser aquele inverno cheio de neve, Natal, etc. E um verão, vamos jogar uma bola, correr no parque, etc. Só que, de novo, não vai ser um verão super quente, tipo aqui que a gente tem 40 graus, mas aí vai ser um inverno mais frio, coisa que a gente não tem tanto assim. Geralmente um inverno muito frio aqui no nosso país seria 0 graus no sul, mais ou menos. Lá eles têm menos tal coisa. E aí então ela acontece entre os trópicos, a gente pode ver aqui, entre os trópicos de Capricórnio e de Capricórnio e de Câncer, entre os círculos polar Ártico e Antártico. Tá aqui. E, bom, o clima são 4 que ocorrem nessas zonas. Nossa, meu Deus, 4, tenho que saber tudo dos 4. Não precisa saber tudo dos 4, porque a gente já tem noção do que vai acontecer com cada um. Mas vamos tentar entender. Vamos ver então. Temperado geral, temperado oceânico, temperado subtropical e mediterrâneo. Então, basicamente, o que vai acontecer? Esses 4 climas vão ser de acordo onde eles ocorrem. Só que assim, se é mais próximo do mar, tudo que acontece, a temperatura fica mais amena. A variação de temperatura, ela diminui, porque maritimidade. Quanto mais próximo do mar, isso vai acontecer. Quanto mais ao continente, continentalidade, maior vai ser a variação de temperatura. Então, ok. O me Mediterrâneo, ele é um caso específico porque aquele tipo de solo, naquele tipo de clima, etc., ocorrem coisas assim específicas. Por isso que a gente tem que colocar um clima para ele só. Mas bom, nenhuma prova vai perguntar coisas absolutamente específicas, sempre vai ser comparando com outras zonas. Então, por alternativa vocês vão conseguir fazer. Beleza? Vegetação. Varia muito, porque a gente pode ver aqui, abrange vários países, várias partes do mundo, e aqui, com certeza mais próximo do Círculo Polar Ártico, vai estar muito mais frio em relação aqui ao Trópico de Câncer. Então consegue entender como que isso vai alterar a percepção? Opa. Então, bom, isso a gente pode ver vários tipos de plantas que podem ocorrer. As principais são a floresta de coníferas ou taiga, pradarias e steppes. Ok, o nome principal da floresta de coníferas, que é a principal coisa, isso aqui é a foto perfeita. Coníferas por quê? Porque são basicamente cones, assim, que a gente vê essas árvores. Árvore do Papai Noel, é essa mesmo. Bom, basicamente o que acontece? Ela recebeu o nome de taiga, meu Deus, taiga e tundra, e agora qualquer qual. A taiga é o que acontece nessas zonas temperadas, floresta coníferas, só que tem outros. A taiga ela se destaca porque ela vai durar para sempre, ela é perene, ela tem um longo ciclo da vida, vai ficar por anos e anos. E aí vão ter vegetações menores, que são as estepes e pradarias, e no Mediterrâneo em específico vão ter os maquis e os garrigues. Então aqui, só para deixar de exemplo, para ficar mais visual, essas são as estepes e essas são as pradarias. As estepes são um pouco mais secas, as pradarias são um pouco mais úmidas. E aqui, em específico do Mediterrâneo, é basicamente a mesma coisa, são muito menores, são mais esparsos, etc. São os maquis e os garrigues. Gente, a aula de hoje é só isso. A próxima aula a gente vai entrar com um pouco mais de conteúdo, que a gente vai ver muito mais específico, porque a zona tropical é a que mais cai em vestibular. Deixo aqui a sugestão de vocês reverem aquela aula de Amazônia, porque a Amazônia tá nessa zona, então muitas das coisas a gente vai repetir o que foi falado naquele vídeo, naquela aula. E, bom, gente, é isso. Qualquer dúvida, de novo, assim como outra aula, me chame no Facebook, por mensagem, enfim, fiquem livres, tá bom? Fico por aqui, tchau, tchau.